Você tem dificuldade nos seus relacionamentos? Não sabe por que determinadas situações e comportamentos se repetem aí na sua vida? Mesmo querendo e se esforçando muito, não consegue mudar esse padrão? É sobre isso que eu vou te contar hoje. Quem está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Marisa Nascimento, sou terapeuta, analista junguiana, consteladora e tenho muitas outras formações. Atendo online e com isso eu consigo chegar aí, aonde você está. Então agora vamos ao tema. Hoje nós vamos falar sobre as ordens do amor. E o que são essas ordens do amor, Marisa? São as leis e preceitos que embasam as constelações familiares e que, de acordo com os estudos de Bert Hellinger, têm grande potencial de influenciar uma pessoa, tanto na forma individual como na forma do sistema familiar. E ao cumprir todas essas leis, que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, nós experimentamos uma vida repleta de harmonia. Mas, caso essas leis não sejam cumpridas, existem grandes chances de surgirem os desequilíbrios familiares, como problemas afetivos, problemas de ordem financeira, as fobias, doenças e até mesmo tendências suicidas. E eu vou te contar como funciona cada uma dessas leis e de que forma influenciam os indivíduos e as famílias como um todo. A primeira é a lei do pertencimento, o que quer dizer que todos nós viemos de um pai que nos deu um espermatozoide e uma mãe que nos deu um óvulo. E todos nós temos o direito de pertencer. E ao nascermos, precisamos nos sentir parte de um todo, de um sistema familiar, que nos acolha e nos ofereça o afeto que precisamos para crescer de forma harmônica. Isso quer dizer que quando passamos alguma exclusão, pela lei natural, aquela exclusão faz com que haja um emaranhamento quântico naquele sistema. Então, essa pessoa que foi excluída ou esse fato que causa essa exclusão acaba reverberando até que alguém do sistema familiar olhe para aquela situação e inclua o que foi excluído. Todos nós somos seres relacionais e temos a grande necessidade de pertencer a um grupo. De acordo com Bert Hellinger, essa aceitação e acolhimento precisam acontecer independente de nossas ações, independentemente se são comportamentos e atitudes boas ou ruins. Isso quer dizer que quando algum membro da nossa família tem comportamentos considerados incorretos, ética e moralmente, como roubar, matar, cometer diversos outros tipos de abusos, a tendência é que os outros familiares acabam por tentar esconder esse fato, fazendo com que essa pessoa seja afastada do convívio familiar. Isso quer dizer que foi excluído. A questão é que quando isso acontece, acaba por gerar nessa pessoa o que a constelação familiar chama de dor dos excluídos, que vai causar problemas não só para ela, mas para as gerações futuras da família, que são diretamente afetados pela essa situação, sem conseguirem compreender o real motivo do problema que os impacta tanto. Hellinger escreveu um livro que se chama Ordens do Amor e nele ele explica que quando um membro da família sofre esse processo de exclusão, suas consequências são, invariável e inconscientemente, assumidas pelos próximos membros da família. Para ele, a resolução do problema se dá quando o membro excluído é reintegrado à convivência familiar. E com isso, as injustiças cometidas passam a ser compensadas, não havendo a necessidade de ocorrerem repetições nos destinos dos próximos familiares que vierem. Por exemplo, o seu filho pode ter algum comportamento rebelde, com atitudes ou vícios, porque ele está representando um parente excluído do sistema, mesmo que esse antepassado tenha sido excluído há várias gerações atrás.
Se o seu filho tratar essa questão numa constelação familiar, ele resolve o emaranhado do antepassado excluído lá atrás. E a vida dele se organiza. E esse padrão não tem necessidade de ser repetido por mais nenhum descendente, pois o antepassado excluído já foi visto e incluído no sistema familiar. A segunda lei das ordens do amor é a hierarquia. Quem vem antes tem prioridade. De acordo com essa lei, dentro do sistema familiar, cada pessoa ocupa uma posição, devendo esta ser reconhecida e valorizada pelos demais membros. Por exemplo, eu sou pequena diante dos meus pais. Os meus pais são pequenos diante dos pais deles e assim por diante. Diante dos meus filhos, eu sou maior que eles. Isso quer dizer que eu vim antes deles. E o meu dever é cuidar dos meus filhos e não eles cuidarem de mim. Porque pela lógica, os pais vieram antes, têm mais conhecimento e mais experiência de vida. E o desequilíbrio dessa lei ocorre quando os papéis se invertem, quando os filhos ocupam dentro da família a posição que deveria ser de seus pais, o que pode acarretar em pais com comportamentos e atitudes infantilizados e filhos mais nervosos, ansiosos e emocionalmente frágeis, já que serão obrigados a suportar uma carga emocional que não é sua e nem deveriam carregar. Então, quando um filho passa a se preocupar com as questões dos seus pais, ou quando esse filho quer cuidar dos seus pais, sendo que seus pais ainda são saudáveis, há uma ordem de inversão de papéis aí. E isso também causa um emaranhamento familiar. Isso quer dizer que dentro da lei da hierarquia é fundamental e necessário que se respeite aqueles que vieram primeiro. Assim, os filhos devem respeito aos seus pais e estes, por sua vez, precisam respeitar aqueles que vieram antes deles, os seus antepassados. Mas é importante deixar claro que quando se fala em respeitar a hierarquia familiar, não estamos aqui dizendo a ninguém para manter comportamentos e padrões familiares disfuncionais ou perpetuar sistemas vigentes de família. O que Helling quer ressaltar é a importância de manter o respeito àqueles que vieram antes de nós, honrando-os e aceitando a hierarquia de nossos antepassados, para que assim o equilíbrio da segunda ordem seja plenamente mantido. E agora chegamos à terceira ordem do amor, que se trata da lei do equilíbrio. Essa lei diz que dentro de um sistema familiar é fundamental que haja um equilíbrio entre o dar e o receber. Isso quer dizer que é necessário que todos os membros doem e recebam afeto de maneira igual, para que assim as relações se permaneçam equilibradas. Nos relacionamentos de casal e entre amigos, essa lei do dar e receber, essa troca de energia, de amor, de atenção, de cuidados, tem que ter o mesmo valor entre as partes. Quando uma das partes dá ou recebe mais que a outra, esse relacionamento entra em desequilíbrio. E é muito comum observar relações, principalmente as afetivas, em que um dos membros do casal acaba doando mais amor do que o outro, tendo mais demonstrações nesse sentido do que o seu parceiro ou a sua parceira. E é exatamente neste ponto que o desequilíbrio acontece. E é importante saber que por mais que o inconsciente coletivo acredita e nos diga que precisamos nos doar inteiramente por amor, no olhar da consciência sistêmica, no olhar da constelação familiar, atitudes como essas tendem apenas a trazer desequilíbrios. Isso acontece porque aquele que recebe mais afeto do que doa acaba por se tornando dependente do seu parceiro, e, em consequência disso, menos interessante aos olhos do cônjuge. O resultado disso pode ser uma traição, já que o parceiro mais dedicado sempre sentirá que está faltando reciprocidade em seu relacionamento. Além disso, esse tipo de dinâmica pode também gerar uma culpa do parceiro,
que recebe mais afeto do que doa, justamente por não conseguir retribuir na mesma medida o amor recebido, diante disso, a única saída que ele encontra é dar um fim ao relacionamento, ou então passar a agredir verbalmente e até fisicamente o parceiro que se doa demais, com o objetivo de diminuí-lo e tentar não sentir mais culpa. E ainda falando sobre as questões que levam ao desequilíbrio dentro desta lei, podem se manifestar também quando algum membro da família abdica da sua própria vida, de seus próprios sonhos, anseios, a carreira, o emprego, em benefício de seus filhos ou também dos cônjuges. Já na relação de pais e filhos, essa lei é diferente. Os pais dão, os filhos recebem. Seguem para a vida e no futuro dão para os seus filhos. Então, por exemplo, quando um filho quer cuidar, fazer coisas pelos seus pais, esse filho acaba tirando a força dos seus pais, porque esses pais acabam permitindo serem cuidados por esse filho. E isso acaba gerando um desequilíbrio, porque na ordem natural da hierarquia, os pais dão cuidado, amor, apoio, amparo para os seus filhos e esses filhos se abastecem com o que receberam e seguem em frente para a vida deles e no futuro dão tudo isso para os seus filhos. Quando um filho, depois de adulto, fica olhando para trás, olhando para os seus pais, cuidando dos seus pais como se fossem filhos dele, o fluxo da vida fica estagnado e com isso ocorrem bloqueios e emaranhamentos também. E esse filho vai ficar com a vida comprometida, com dificuldades nos relacionamentos afetivos, com dificuldades em dar amor aos seus descendentes, porque está conectado ainda aos seus pais e não consegue seguir o fluxo da vida. Então agora vamos falar sobre os temas que podem ser constelados. Por exemplo, você pode perceber que está tendo padrões repetitivos aí na sua vida. Você pode ter saído de uma relação pelo motivo de traição. Passa um tempo, você arruma outro relacionamento e o fato de traição se repete novamente. Isso quer dizer que tem algo que você precisa aprender, olhar para essa situação. Esse é um bom tema para se constelar, desatar o nó desse emaranhado que se repete aí na sua vida. Ou também pode ser uma questão de trabalho que se repete, ou uma doença, dificuldades financeiras, tudo isso pode ser constelado. Quando você repete as situações, acaba criando um padrão e vamos nos acostumando como se aquilo fosse normal. Vou te dar mais um exemplo de emaranhamento. Pode ser que você não tenha um bom relacionamento com os homens e você não sabe o que é. Às vezes você já faz terapia, medita, se esforça, mas o relacionamento não melhora. Então você vem fazer uma constelação, nós abrimos o seu campo e aparece que a sua mãe também tinha relacionamentos conflitivos com os homens. A sua avó se divorciou cedo e expulsou esse homem de casa. E a sua bisavó sofreu agressões do seu marido. E esses emaranhamentos foram passando de geração a geração. E a informação de que é melhor ficar longe dos homens, os homens não prestam. Esse tipo de percepção, essa crença limitante faz com que você hoje, por mais que queira se aproximar de um homem, algo te impede, ou você acha que esse homem não é para você. Isso tudo podemos tratar com a constelação familiar. E aí, ficou claro para você as ordens do amor? Conseguiu enxergar se você está colocando as 3 leis em harmonia na sua vida? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se ainda não é inscrito, deixar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos. Porque tudo isso vai ajudar a mais pessoas a se conhecerem melhor e ter uma vida muito mais feliz. Por hoje é só. Fique ligado que no próximo vídeo eu vou falar sobre honrar pai e mãe. Até mais!